A minha ideia não é ficar muito na teoria, entre o modelo do processo dual de luto e os estilos de apego, os três principais estilos de apego que a gente viu um pouquinho, né? O seguro, o ansioso ambivalente e o evitativo, né? Fazendo uma relação com o, com o modelo do processo dual. Mas eu não queria me ater muito à teoria, eu vou passar um pouquinho da teoria do que a gente estudou, mas a minha ideia eu separei 3 músicas, e essas 3 músicas, cada uma tem a ver um pouquinho, eu fiz uma análise dessas músicas, e cada uma tem a ver um pouquinho com cada estilo de apego e cada orientação do modelo do processo dual. Então, só retomando um pouquinho, né, o que o luto é uma reação natural esperada, um processo de adaptação diante de qualquer perda e rompimento de vínculo significativo, seja esse vínculo concreto, simbólico, né, e é a relação que acontece diante da quebra do nosso mundo presumido, né, eu gosto dessa frase do Parks, né, que é a crença que nos capacita na maior parte do tempo ao abordar o mundo à nossa volta e nos sentirmos seguros, né. Sobre os estilos de apego, né, que eu falei que eu não vou me ater ao estilo desorganizado, vou me ater só a esses 3 estilos, ao seguro, o inseguro ambivalente e o inseguro evitativo. O estilo, né, de apego seguro vem de um relacionamento entre cuidador e criança, providos de uma base segura, na qual a criança ela explora o ambiente de maneira entusiasmada, confiante, né? E quando ela é estressada, ela mostra confiança em ter cuidado de outras pessoas, porque ela sabe que ela tem a base segura, ela sabe que ela tem para onde voltar, ela sabe onde é a base segura dela e ela consegue se organizar com isso, né? Quando ela retorna para essa base segura, né? Ela consegue se aproximar e se afastar de uma maneira tranquila, né? Por conta disso, porque ela entende que ela tem, né, o porto seguro dela, ela sabe para onde voltar, então ela se orienta por isso. Eu criei esse modelinho para exemplificar cada estilo de apego. Então, como que o estilo de apego ele pode se apresentar na vida adulta, né? Que é a estratégia de regulação baseada na segurança. Então, o indivíduo percebe, né, a condição desencadeadora de estresse, ele enfrenta a ansiedade, ele busca proximidade com o parceiro responde positivamente, a ansiedade é reduzida ou eliminada, acontece um equilíbrio, ele retorna às atividades diárias e esse ciclo ele se repete, ele pode se repetir porque ele tem condições, a pessoa que tem um apego orientado mais para o seguro, né? Ele tem condições de passar por essa experiência novamente, porque ele sabe que ele tem condições, ele tem recursos para isso. O ambivalente. Então, o ambivalente, né, é um estilo de apego inseguro, vem de uma relação em que, em alguns momentos, o indivíduo recebe cuidados, e em outros ele não tem resposta, e começa-se a despertar uma falta de confiança em relação aos cuidadores, o que torna o ambiente inseguro para ele, por não haver a efetividade da responsividade da criança na medida em que ela precisa. Não é apenas a ausência do cuidado, mas também a consistência que vai fazer a diferença. Então, a criança ela começa a querer sentir a mãe inteira no contato. Há uma fraca inconsistência presença parental que vai hiperativar o sistema de apego. Então, essa criança ela vai começar a pedir cada vez mais a presença ali do cuidador. Aí, pensando lá no modelinho, lá no comecinho, o indivíduo percebe a condição desencadeadora de estresse, enfrenta a ansiedade, busca proximidade com o parceiro responde negativamente, né? Aqui ele responde negativamente, a ansiedade de segurança aumenta, aí ele busca proximidade de novo, o parceiro responde negativamente, a ansiedade, e aí fica esse ciclo. E ele não consegue voltar, né? Quando a pessoa tem esse estilo predominante, ela acaba tendo uma dificuldade maior em voltar, em dar conta dessa ansiedade, dessa insegurança, para voltar para as atividades diárias, porque ela coloca muita energia nessa solicitação, né? A busca da proximidade com o parceiro e ela repete esse ciclo, né, constante vezes. E o evitativo vem de uma relação em que as crianças são menos propensas a procurar cuidado das figuras de apego quando vivenciam o estresse.
deixam de procurar os cuidadores, pois foram rejeitadas por eles. Isso é interpretado de tal forma que essas crianças aprendem a evitar o contato. Ela não se acostuma, mas desiste de compartilhar o desconforto. É, nesse estilo de apego, o cuidador desenvolve uma pequena ou nenhuma resposta à irritação da criança, não havendo interação suficiente para a corregulação. A criança, então, vai desligando as suas manifestações, ela vai desativando, né, a manifestação de entrar em contato com esse cuidador, pois ela entende que precisar do outro é a mesma coisa que nada. Então, ela se sente sozinha e ela acaba desativando esse comportamento de apego nela. Ela falou uma frase, eu lembrei de uma frase agora que não é que ela se acostuma com a falta, né? Não é que fica tudo bem, a falta do cuidado, mas ela simplesmente se acostuma em não ter esse cuidado. Ela desiste do vínculo, né? Mas não que isso seja bom, né? Aí lá no modelinho, então o indivíduo percebe a condição desencadeadora de estresse, ele enfrenta ansiedade, busca proximidade com o parceiro responde negativamente, ansiedade e insegurança aumentam, desiste de obter uma resposta positiva, existe a supressão da ansiedade e o distanciamento, e retorna às atividades diárias, mas ele não consegue voltar para voltar para esse mesmo lidar com esse mesmo tipo de estresse, né? Não sei se vocês lembram que lá no seguro tinha uma setinha aqui em cima no meio, que ele consegue voltar a lidar com esse mesmo tipo de estresse. No evitativo, ele já não consegue, ele vai suprimir aquilo e, né, e nada aconteceu, então vida que segue, vamos embora, tá? Um modelo do processo dual. Eu trouxe, né, essa figura que é no modelo do processo dual do luto. Ora, vamos pensar assim, né, quando tudo corre bem, né, quando a gente pensa lá no apego seguro, né, ora eu vou ter uma orientação para perda e ora eu vou ter uma orientação para restauração, né? É, e eu vou fazer essa oscilação entre um e o outro, que eu acho que é um modelo que faz muito sentido para mim, principalmente pensando em termos gestálticos, né? Porque eu acho que não é você se cristalizar em nenhum dos lugares, mas é você poder vivenciar esses dois polos de acordo com o que de acordo com o que cada experiência vai te despertar em relação àquele luto. Né? É claro que quando no início, né, quando a gente perde alguém e que o luto está mais agudo, é mais natural que a gente fique mais na orientação para perda, mas que conforme o tempo vai passando, o que é esperado é que a gente consiga, né, oscilar, né, entre a orientação para perda e restauração. Mas nem tudo são flores, então quem tem um estilo de apego mais ambivalente e mais evitativo vão reagir de maneiras diferentes. E aí eu trouxe 3 músicas para a gente poder fazer, para eu trazer uma pequena análise que eu fiz e de repente colocar até uma pequena discussão.